Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Todos animados para assistir mais uma aulinha de geometria? Bem galera, eu espero que sim, né? E hoje pessoal, antes de iniciar nossa aula, eu queria aqui comentar algo bem importante. Hoje pessoal, vai ser a nossa última aula de forma remota, né? A nossa última aula com esse modelo aqui de interação, através de uma videoaula. E eu pessoal, nesse momento, gostaria de parabenizar a todos vocês que enfrentaram esse momento de dificuldade na educação com todo o ânimo, com toda garra, com toda vontade de aprender. Então vocês são verdadeiros super-heróis que enfrentaram esse momento com toda a dedicação. Então, ó, minhas palmas para vocês. Vocês merecem, tá certo? E na próxima aula a gente já está em sala de aula, tá certo, galera? Então, parabéns a vocês. Pessoal, hoje, em particular, a gente vai estudar o cilindro, né? Especialmente o volume do cilindro, mas isso vai ser lá nos próximos slides, tá ok? Então, pessoal, vamos à definição, né? O cilindro é uma forma geométrica tridimensional, né? Tem três dimensões, formado por duas bases circulares em planos distintos e paralelos por todos os pontos entre essas bases, tá certo? Então, pessoal, vamos ver aqui só um GIF de um cilindro, né? Então, como dizia a própria definição, ele possui duas bases, né? Uma sendo na parte de cima e outra sendo na parte de baixo, tá ok? E todas essas bases têm um formato circular, tá certo? Aqui, pessoal, um GIFzinho bem engraçado, né? Só para tornar mais dinâmica a nossa aula. Mas analisa aqui, ó, essa figurinha. Essa figurinha, pessoal, vocês podem perceber, ó, que aqui ó, a gente tem duas bases, né? Aqui é uma base e aqui é outra base. Essa base aqui muitas vezes é chamada de tampa. E essa outra base aqui de baixo é chamado de, sei lá, base mesmo, né? E aqui, pessoal, em si é o cilindro, tá ok? Mas, pessoal, a gente sabe que essas bases têm formato de um círculo. E todo círculo tem alguns elementos que é de fundamental importância você conhecer. Que são eles o quê? Que é o raio do círculo, que é a distância do centro até a borda desse círculo, tá ok? Lembrando que em um cilindro, este raio tem a mesma medida para as duas bases, tanto faz a base de cima como a base de baixo. E galera, e a distância entre a base de baixo e a base de cima, a gente chama ela de altura. O raio a gente representa pelo um R minúsculo, a altura a gente representa pelo H minúsculo, tá ok? Então esses são os elementos de um cilindro. O cilindro é composto por duas bases. Cada base tem seu raio, que é a distância do centro da base até a borda dessa base, perdão. E também existe a altura, né, que é a distância entre as duas bases, tá ok? Lembrando, pessoal, que as duas bases aqui, ó, tanto a de baixo quanto a de baixo quanto a de cima, tem a mesma área. Elas têm o mesmo tamanho, tá ok? Se fosse diferente, pessoal, sair da teoria de cilindro, tá ok? Então, pessoal, agora vamos que a nossa fundamental importância da aula de hoje, né, que é o volume do cilindro. Pessoal, o volume de qualquer sólido geométrico que não possui pontas, né, no caso que é a pirâmide, o cone, a pirâmide e o cone são sólidos geométricos que possuem pontas, ou seja, as suas arestas vão se unir em um único ponto. Estão entendendo? Então, o volume de qualquer sólido que não tenha ponta, ele é determinado multiplicando a área da base pela altura. Mas vocês lembram lá das aulas do início do ano sobre a área do círculo, né? A gente sabe, pessoal, que aqui a gente tem o nosso cilindrozinho novamente aqui, lindo e maravilhoso, né? Aqui a gente tem as duas bases, né? A base de baixo, a base de cima, tá ok? Aqui a gente tem a altura, né, do nosso cilindro. E a gente sabe, pessoal, que a base desse cilindro é um círculo. É um círculo. E o círculo, vocês sabem, vocês conhecem bem ele, não é isso? Então, galera, dando prosseguimento, a gente sabe que a área do círculo é igual a quem? A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Ou, em outras palavras, a área de um círculo é igual a π vezes o raio. Tá certo? Então, a gente já sabe que a base de um cilindro é um círculo cuja área é πr ao quadrado, não é isso? E voltando aqui à definição que diz que para calcular o volume de qualquer sólido geométrico que não possui pontas,
é determinado multiplicando a área da base pela altura. A área da base eu já sei, é um círculo. Então vou pegar essa área aqui e vou multiplicar agora pela altura. Vai gerar agora aqui na minha equação um novo um novo elemento, não é isso? Então, pessoal, agora sabemos que um volume de qualquer cilindro é igual a π. Vocês sabem qual é o valor de π, não sabe? É 3,1415 e isso infinitamente. Mas o valor de π, algumas questões aproximam esse número para apenas 3. E as questões que não dão o valor aproximado de π, vocês irão usar 3,14, tá certo? Então, o volume de um cilindro é igual a π vezes o raio, vezes a altura. Onde o raio é a distância do centro até a borda da base. E a altura, que é representada pelo H do inglês, né? É a distância entre as duas bases. Essa fórmula aqui, ó, essa equação, é válida para qualquer cilindro que possa existir no mundo, tá ok? Entenderam, pessoal? Tá aqui? Ou tá um pouco obscuro ainda? Espero que esteja claro, né? Se você tiver com dúvidas, você pode estar me perguntando no privado, tá certo? Vamos agora, pessoal, a um exemplo, né? Na matemática a gente só aprende praticando, não é isso? É igual música, né? Você só aprende a tocar um instrumento musical praticando. Um professor de música pode passar várias teorias para vocês, pode ensinar as escalas maiores, a escala menor, as notas naturais. Mas se você não tiver um instrumento musical para praticar, você não irá aprender, infelizmente, né? E a matemática é similar, é análogo, né? Então vamos ao primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo diz o seguinte: determine o volume do cilindro abaixo. Aqui a gente tem um cilindro, né? Cuja altura a gente pode ver aqui que é 10 metros, que é a distância da base de baixo até a base de cima, é 10 metros. E também podemos analisar através dessa imagem que a medida de seu raio é igual a 2 metros, tá certo? E eu quero saber o volume desse cilindro. O volume do cilindro, pessoal, é o espaço, é a região, melhor dizendo, a região que ele ocupa no espaço. Ou seja, é toda essa figurinhazinha aqui, ó, toda essa região que ela ocupa no espaço. Essa é a definição melhor sobre o volume, né? A gente sabe, galera, que o volume de um cilindro é igual a π vezes o raio, vezes a altura. Eu falei para vocês há pouco tempo que quando a questão não dá o valor do π, a gente usa ele aproximadamente 3,14, né? Então, pessoal, nessa questão a gente vai fazer isso, tá ok? Então, o volume vai ser igual. Qual é o valor do π? 3,14. Professor, qual é o valor do raio? Qual é o valor do raio? Tá aqui, galera, ó. É 2 metros, né, ó? Vezes 2. E o raio aqui também é 2 metros. Vezes a altura. A altura é quanto? 10 metros, né, galera? Então, você montou aqui a sua equação. Agora, pessoal, vocês irão multiplicar. Vocês irão fazer 3,14 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu, como professor, eu aconselho a vocês, primeiramente, multiplicar somente, pessoal, os números naturais. Professor, o que é número natural? Pessoal, os números naturais são aqueles que não possuem vírgula, tá certo? No caso que é o 2 e o 10. Então, vocês irão multiplicar primeiro 2 vezes 2 vezes 10, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Você vai pegar esse valor, 40, e multiplicar por 3,14. Essa conta, galera, se torna bem mais fácil do que você fazer 2 vezes 3,14. Aqui já vai aparecer um fator com números decimais. Quando você multiplicar esse cara aqui de novo, vai ter mais números decimais. E quando você multiplicar esse aqui também, vai ter mais números decimais. E você fazendo só isso, ó, se torna bem mais fácil, beleza? Então, pessoal, quando você multiplicar isso tudo, você vai encontrar um valor igual a 125,6. Então, este é o volume, né, desse cilindro. Galera, 125,6 o quê? Né? A gente sabe que unidade de comprimento é um metro, né? Também sabemos que a unidade de área é metros ao quadrado. Logo, pessoal, a unidade de volume será, para este caso, né? Para este caso, será metros ao cúbico, tendo em vista que as medidas de comprimento estão em metro. Logo, o volume terá que ser metros ao cubo, beleza? Então, metros cúbicos, ok? Entendido, galera? Então, esse é o exemplo 1, né? Vamos agora, pessoal, ao exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: observe a figura a seguir.
qual é o volume desse cilindro? Bem, aqui a gente tem um cilindro, né? Onde a altura, pessoal, desse cilindro é igual a 10 centímetros, não é isso? Aqui, galera, essa imagem também nos informa que o diâmetro desse cilindro é igual a 6,2 centímetros, tá ok? A gente sabe que o volume de um cilindro é igual a π vezes o raio vezes a altura, tá ok? Então, pessoal, sabemos que o volume será igual, quanto é o valor de π? 3,14 vezes o raio. Professor, qual é o valor do raio? Bem, a questão não diz, né? A questão diz só que esse carazinho aqui, ó, esse risco aqui, ó, é o comprimento do raio. Mas a questão não diz qual é a sua medida. E agora? O que fazemos, né? Mas, vocês lembram, lá de umas aulas anteriores de matemática, que a medida do raio, pessoal, era metade da medida de um diâmetro. Eu sei, né, galera, quanto é que mede aqui o diâmetro, não sei, está representado pelo um D. O diâmetro mede 6,2. É isso? Então o raio, pessoal, a medida do diâmetro dividido por 2, ou seja, o R é igual a D dividido por 2. Então, pessoal, neste caso, o raio será igual a quanto? Bem, o diâmetro é igual a 6,2, né? Dividido por 2, onde o 2 é da fórmula. Logo, galera, o raio será igual a 3,1. Tá ok? Pessoal, eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó. O raio é 3,1 centímetros, tá certo? Aqui tem cm. Acabei esquecendo, perdão. Quem perceber agora. Então, pessoal, agora descobrimos o valor do raio. Então, vamos pegar esse cara aqui, o raio, ó, e substituir aqui na minha equação. Fazendo isso, você vai determinar que esse volume será igual a quê? A 3,14 vezes 3,1, que é a medida do raio, vezes 3,1 vezes 10. Tá ok? Essa não era a minha intenção, mas acabou passando, foi 2 slides de uma vez só. Depois que você fazer esse processo aqui todo de multiplicação, você vai encontrar que o volume desse cilindro é igual a 301,754. Bem, esse é apenas o valor numérico. Eu quero saber a unidade de medida. Galera, a unidade de comprimento para este exemplo está sendo em centímetro. Isso implica que a unidade de volume para este exemplo terá que ser centímetros cúbicos, certo? Ou seja, cm e um 3 lá em cima. Então, pessoal, essa é a resposta, tá ok? Então, estamos chegando ao fim da nossa aula, ao fim desse modelo de aula, né? Que hoje será a última aula. Quero dizer para vocês que essa experiência de 7, 8 meses aproximadamente de aula virtual, eu aprendi bastante com vocês, tá certo? Eu tenho certeza. Eu sou muito jovem na área educacional, tá com o quê? 3 anos que eu ministro aula, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos, ainda muito jovem. Quero dizer que a aprendizagem que eu tive com a pandemia com relação à educação, eu vou levar ela pelo restante da minha vida, tá certo? Então, quero agradecer a todos por estar presente aqui na aula. Um forte abraço e até a próxima aula.